Olá, muito bem-vindo você que está hoje à noite conosco aqui no Topcast Brasil. Esse Topcast hoje é inédito porque nós vamos aqui abordar temas que você precisa estar ligadinho para você não perder nada do que nós vamos falar. Bom, meu nome é Josué Matos, eu sou seu coach, né? E hoje à noite nós vamos falar sobre inteligência emocional, altas habilidades, superdotação. Fique ligado porque você vai aprender coisas tremendas hoje aqui, porque a nossa convidada é uma renomada mestre e doutoranda da área de superdotação, altas habilidades, da Universidade Purdue, em West Lafayette, Indiana, nos Estados Unidos. E eu tenho o prazer e a honra de apresentar a vocês a nossa convidada, Brenda, né? Olá, Brenda, boa noite. Você pode cumprimentar aos nossos ouvintes, nossos telespectadores que estão ligados aqui no Topcast Brasil. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço o convite para participar desse podcast e fico muito feliz pelo espaço e pela oportunidade que você me dá de falar sobre altas habilidades e superdotação, que é um tema que infelizmente ainda precisa ser muito mais discutido nas mídias, nas redes sociais, e eu fico muito feliz de poder falar sobre esse assunto relacionado à inteligência emocional. Que ótimo! Olha, nós já tivemos com o Topcast Brasil, com pessoas que estavam indo para os Estados Unidos, já tivemos o Topcast Brasil em Lisboa, lá em Portugal, que foi na semana passada, e hoje nós estamos recebendo aqui alguém que vem dos Estados Unidos para estar aqui conosco, né? Você está surpreso que ela fala português? Daqui a pouco você vai saber mais, tá? Brenda tem segredos para revelar aqui para você. Mas antes de nós conversarmos, eu quero contar um pouco para você o que foi a jornada acadêmica da Brenda. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu vou pedir que ela mesma explique para você como foi isso, Brenda? Como foi para você chegar nos Estados Unidos? É lógico que, falando português bem assim, eu suponho que você seja brasileira, né? Sim. Apesar do nome Brenda, né? Brenda existe tanto nos Estados Unidos como aqui também no Brasil. Você é brasileira. Como foi a saída para os Estados Unidos? Então, foi algo bastante inesperado. Eu não tinha nenhum planejamento de ir para lá. E a minha história de ir para os Estados Unidos está diretamente relacionada com as altas habilidades de superdotação. Então, tem que explicar como eu cheguei na área primeiro, né? Eu fazia graduação em Ciências Biológicas, licenciatura, no Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil. E no meu segundo ano, eu tive uma professora que falou sobre altas habilidades de superdotação e foi quando eu ouvi pela primeira vez sobre esse assunto. Eu tinha 21 anos de idade. É engraçado pensar que você ouviu um assunto pela primeira vez com 21 anos de idade e aí você decide a sua carreira por esse assunto. Foi o que aconteceu comigo. E assim que eu escutei pela primeira vez, foi assim uma paixão, um interesse enorme pela área. E eu conversei com ela, falei, eu quero fazer meu TCC com você sobre essa temática. E quando eu estava no penúltimo ano da graduação, eu recebi uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras para ir para os Estados Unidos pela primeira vez. Isso era 2013. E indo lá, eu fui para uma universidade que eles tinham um programa para altas habilidades e superdotação. No mesmo instante, eu mandei uma mensagem para minha professora e falei, será que eu posso coletar dados para a gente fazer pesquisa sobre isso? Ela falou, claro, vamos tentar. E conversei com a coordenação, conseguimos entrar para fazer pesquisa na universidade, trouxe os dados para o Brasil, fiz um estudo comparativo, apresentei meu TCC. E aí uma das professoras da banca falou assim, Brenda, seu trabalho está muito bom, você tem que fazer um mestrado. Eu perguntei, tá, quando é a prova? Daqui 10 dias. Meu Deus, e aí prova de mestrado em 10 dias. E aí eu lembro que eu estudei ali o que ia cair na prova em 10 dias, né? Me preparei, fiz a prova, passei e continuei a minha pesquisa, que eu tinha iniciado. Então, eu posso presumir que você é uma superdotada. Vamos dizer que sim. Isso é de família, por acaso? Ai, eu não sei. Mas sim, a superdotação, ela tem traços de hereditariedade, então geralmente quando tem um superdotado na família tem mais de um. Isso eu posso te dizer. Olha, que ótimo. Você vai ver hoje aqui curiosidades tremendas que
a Brenda, com toda a sua experiência, sua capacidade, vai trazer aqui para nós. Portanto, se eu fosse você, eu pegava aí o seu dedinho, ó, pegava esse aviãozinho, mandava aí para todo mundo que você conhece, principalmente para sua sogra. Sua sogra precisa estar ligado para escutar o que Brenda vai falar hoje aqui para gente, tá bom? Mas, Brenda, continua. E você fez a prova de mestrado. Isso. Você teve 10 dias para estudar. Isso. E você se preparou e passou na prova. Passei na prova, em segundo lugar. Meu Deus e aí, do quando... céu. Bom, fiz o mestrado, casei nesse meio tempo, enquanto fazia mestrado. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu defendi, né? Apresentei o trabalho final, fui aprovada. E 2 dias depois, teve um evento internacional numa universidade que a gente tinha parceria lá no Mato Grosso do Sul. E eu estava organizando esse evento. E lá eu conheci um dos convidados especiais, que era dos Estados Unidos. E tive a oportunidade ali de conversar com ele um pouco. E ele falou, olha, você tem o perfil do nosso programa de doutorado na Purdue. Você não tem interesse em se inscrever? Na Purdue. O que é isso? Na Purdue? É perdão? Purdue é o nome da universidade onde eu faço meu doutorado. Tá fazendo doutorado então na Purdue. Isso. Aí já dei spoiler do resto da história. Pronto, então. Purdue, para quem não sabe, é lá em West Lafayette, Isso. estado de Indiana. Isso. Que é exatamente, inclusive, de onde saiu Indiana Jones. Né? Só tem superdotado ali, gente. Indiana Jones, o nome Indiana é exatamente porque ele... É lógico que isso aí é uma trilogia, é um drama todo, mas ele era professor universitário em Indiana, no estado de Indiana. E é lá que você está. Isso. Uma curiosidade é que Indiana era o nome do cachorro dele, na verdade. É o nome do cachorro. Isso. Obrigado, assim, por me derrubar na frente de todos os nossos telespectadores aqui do podcast. Fica feita a correção aí, né? O que acontecia é que ele não gostava do nome dele, porque era o mesmo nome do pai dele, que ele tinha problemas com o pai. Então, ele acabava que dizia que o nome dele era Indiana, para não dizer que o nome era igual. Vocês já perceberam que é difícil a gente entrevistar uma superdotada, né? Ela tá sempre cortando a gente. Se você tem perguntas para fazer para Brenda, coloca aí no chat. A gente tá ligado aqui, a nossa produção tá ligada no chat. Você coloca aí a sua pergunta e Brenda vai responder aqui ao vivo para você. Então, fica ligadinho. E aí, então, você participou daquela seleção. Isso. E acabou na Fui Purdue. aprovada também Foi aprovada na Purdue, Estados Unidos. Isso. E está lá há quanto tempo? Estou lá há 2 anos, terminei agora o meu 2º ano, entrei no 3º ano do doutorado e estou muito feliz. Os 2 primeiros anos eu trabalhava com pesquisa científica diretamente com escolas lá nos Estados Unidos e agora eu estou como coordenadora do acampamento de verão que eles promovem para alunos com alta habilidade de superdotação. Meu Deus do céu, 2 anos, brasileira, nos Estados Unidos, na Universidade Purdue. Olha, eu conheço um pouco sobre a Universidade Purdue e é uma instituição muito respeitada nos Estados Unidos. Depois eu vou pedir que a Brenda fale um pouco disso aí para vocês. E ela conseguiu entrar nessa universidade, né? É muito respeitada. Só para vocês terem uma ideia, ela foi fundada em 1800 e alguma coisa, não é, Brenda? Isso. E é uma instituição tão respeitada nos Estados Unidos que, conversando aqui, de pé de ouvido aqui com a Brenda, né, nos bastidores, ela me falou que é uma universidade que tem até pista de avião, tem um aeroporto. Sim, tem lá, um aeroporto na próprio universidade. da universidade. Olha, imagina só, uma universidade que tem o seu próprio aeroporto para receber ali, quem sabe o Indiana Jones, né, enfim. No caso, o aeroporto é para os alunos que fazem cursos de aviação e aeronáutica. Eles têm que fazer a prática de aviação, né? Então, eles têm que pilotar avião pelo menos 4 horas por dia. E os alunos se revezam pilotando os aviões. Nunca aconteceu de nenhum avião cair num prédio. Graças a Deus. Mas me dá um tempinho só. Gente, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores que estão fielmente conosco. Eu quero agradecer a Lemaps Engenharia e Serviço, tá? A Lemaps
Você não pode deixar de contactar essa empresa, gente. Se você precisa de serviço de construção, manutenção, você precisa contactar a Lemaps. É muito fácil, você vai no Instagram, né? Instagram lemaps.eng, abreviatura de engenharia. E você vai dar lá no endereço da Lemaps e você vai ver que é uma empresa que está aí para construção civil, engenharia hospitalar, engenharia ferroviária, pavimentação, prestação de serviços diversos, tá? Então você precisa entrar em contato com a doutora Luciana ou com o Márcio, eles vão estar lá prontos para receber você. E também eu tenho que agradecer ao pessoal da nossa querida Alphaterm. O nome já está dizendo, Alphaterm é engenharia de climatização, né? E a Alphaterm, olha aí, já vou dar para vocês o Instagram da Alphaterm. Alphaterm escreve A-L-P-H-A e o term também tem um TH, né? Alphaterm _engenharia. A Alphaterm, ela executa projetos de instalação, manutenção e automação de sistemas de ar-condicionado, climatização, em clínicas, hospitais, shoppings, grandes e pequenas empresas. Portanto, não esquente a cabeça, para de ficar suando aí. Então, contacta logo com a Alphaterm. E olha, eu quero dizer para você o seguinte, no futuro, quando a tecnologia tiver evoluído, vocês estariam com certeza sentindo a fragrância do meu perfume, que é um dos nossos patrocinadores da Bortoleto Oficial SLZ, né? A Bortoleto Oficial SLZ é onde a sua experiência olfativa nasce. Então, reforça a tua identidade com um perfume marcante da Bortoleto Oficial SLZ. Bortoleto tem 2 T's, né? Oficial SLZ, e fala com a Beatriz. Com certeza ela vai dizer o que é melhor para você. Mas, Brenda, deixa eu perguntar para você, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Nós podemos definir, fala para a gente, o que é essa questão de altas habilidades e superdotação. Você me ensinou que não é superdotação, é altas habilidades e superdotação, não é isso? Ou seja, não tem um E no meio. Então, define para a gente o que é isso aí. Fala para mim que eu quero aprender um pouco mais sobre isso. Eu vou até pesquisar se na minha família tem algum superdotado, né? Porque eu já vi que é muito bom você ser superdotado. E cadê as perguntas, gente? Vão mandando aí. Então, o que é isso? Define pra gente. Bom, só para esclarecer, a alta habilidade e superdotação, aqui no Brasil, ela, de maneira geral, é usada como sinônimo. Então, são 2 palavras que acabam representando a mesma coisa. Mas nos Estados Unidos e em outros países, podem ser que elas tenham uma pequena diferenciação, porque elas dependem de como os teóricos e as pesquisas interpretam essa definição, né? Então, pode ser que em outro país você tenha uma ligeira diferença de um para o outro. Na nossa legislação brasileira, antigamente a gente tinha uma barra que separava as 2 palavras. Hoje a gente tem o ou. Então, isso indica que elas são usadas como sinônimo. Para falar de definição, eu tenho que dizer que eu vou usar a definição do Brasil, porque cada país tem a sua definição. Inclusive, nos Estados Unidos, a gente tem algumas definições. Na maior parte do tempo, elas são bastante similares, mas aqui no Brasil, o MEC, ele identifica a superdotação como uma elevada potencialidade de talentos e habilidades que elas aparecem num alto desempenho em várias áreas do conhecimento humano. Não em todas, obviamente, mas em algumas áreas. Então, cada pessoa ela pode demonstrar essa alta habilidade ou esse alto potencial numa área específica, em 2 áreas específicas, em algumas áreas específicas, mas eu quero deixar claro que não é todas, porque esse é um dos mitos mais comuns. As pessoas acham que o superdotado ele é bom em tudo, o que é humanamente impossível, né? Então, dentro das áreas de conhecimento humano, você tem pessoas que têm um maior potencial ou uma maior habilidade. E é isso que a gente entende como altas habilidades de superdotação. Ótimo. Então, você está altamente capacitada para falar para a gente sobre esse assunto, né? Aí eu pergunto para você, Brenda, quais os principais mitos ou equívocos comuns associados às altas habilidades, superdotação,
que você gostaria de esclarecer aqui para a gente hoje? Olha, essa pergunta é muito interessante porque a nossa vida ela é cheia de mitos, né? Qualquer conhecimento que é discutido no senso comum entre pessoas acaba gerando alguns mitos. E eu poderia ficar 1 hora aqui só dizendo os mitos. Tem tantas pesquisas que falam sobre isso. Mas eu escolhi alguns aqui para a gente conversar hoje. E eu acho que um deles foi o que eu acabei de citar, que as pessoas acham que o superdotado é bom em tudo. E quando você estuda o conhecimento humano e a ciência por trás do conhecimento, não tem como uma pessoa ter uma alta capacidade em todas as áreas do conhecimento humano. E quando eu falo todas as áreas, eu falo não só de ciência, eu falo de música, de arte, de comunicação, de inteligência emocional. Então, tem tantas áreas do conhecimento humano e o nosso cérebro, ele interpreta essas áreas de maneira diferente. Então, o superdotado, quando ele tem uma alta habilidade, a gente tem que especificar geralmente em que área, porque não vai ser em tudo. Eu acho que esse é o primeiro. E um que está relacionado a esse também é que as pessoas acham que o superdotado só tira notas altas na escola. E na escola a gente estuda um monte de coisa, né? História, geografia, ciências, matemática, artes e química. Então, se o superdotado ele é bom numa área específica do conhecimento, isso vai se refletir também na escola. Pode ser que o conhecimento dele seja do tipo lógico-matemático. Então, ele vai melhor nas áreas de exatas do que nas áreas de humanas. Mas se um outro superdotado tiver habilidades para relações interpessoais ou entendimento da realidade do ser humano, ele vai melhor nas áreas humanas. Então, esse é outro mito de que o superdotado só tira boas notas, o que não é verdade. E a gente tem muito superdotado, inclusive, que tem muitos problemas na escola. A gente tem na história, por exemplo, Thomas Edison, que foi um grande inventor, além do telefone, né, ele inventou muitas outras coisas. O fonógrafo, que depois virou o que toca música, não me lembro o nome. Toca disco? Além disso, ele também descobriu a corrente elétrica contínua, e aí ele criou a lâmpada elétrica, que é o que ele é bastante conhecido. E a história diz que ele foi convidado a se retirar da escola, porque ele era muito problemático. E aí a mãe dele teve que educá-lo em casa, que é o homeschooling, né? Ela fez essa educação dele em casa porque a escola não aceitava. Ele dizia que ele era um garoto problema. E uma outra coisa interessante, a gente está aqui na cidade de São Luís, né? Tem uma padaria aqui que chama Fribal. E tem um mural artístico de um artista brasileiro chamado Cobra. Ele é muito conhecido, ele faz arte em grafite, tem murais no mundo inteiro. E eu vi na publicação do Instagram dele essa semana que ele recebeu um bilhete da escola de punição, né? Porque ele pichava a escola com o nome artístico dele, Cobra. Então, na 6ª série, ele estava dando problema na escola, mas hoje ele é um artista renomado que as pessoas pagam um monte de dinheiro para ele colocar o nome dele nas paredes. Então, você vê que essa situação do superdotado no ambiente escolar pode ser um pouco complicada, porque a escola, às vezes, ela não consegue entender como aquele aluno está expressando as habilidades dele. E não é do jeito que a escola quer que ele expresse. Então, acaba gerando alguns problemas nesse sentido. Brenda, é interessante isso. Você sabe que, bom, você mora nos Estados Unidos, né? Daqui a pouco você vai dizer por que você veio ao Brasil agora. Mas eu sou Master Coach e eu fiz o curso de coaching pela Febracis, que é a maior escola de coaching do mundo, inegavelmente. E durante o meu processo de estudar coach, fazer o aprendizado de coach, eu tive a oportunidade de fazer um curso com o tão chamado assim pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman. Todo mundo já ouviu falar de Daniel Goleman. E eu fiz um curso com o Daniel Goleman. Nós aprendemos sobre inteligência emocional e como o ser humano precisa estar preparado para reagir no seu dia a dia.
Porém, o Master Coach, dono da Febracis, o maior coach, para mim, o maior coach do mundo, que é o Paulo Vieira, nós tivemos também a oportunidade de ter um bate-papo posteriormente, onde estava Daniel Goleman e Paulo Vieira. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu creio que os brasileiros são melhores do que os estrangeiros, viu? Eu percebi que Paulo Vieira tinha um algo mais do que o reconhecido, com todo respeito, ao pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, mas eu acho que Paulo Vieira tinha algo mais a acrescentar, ou seja, ele aprendeu com Daniel Goleman, mas também estava acrescentando e trazendo algo novo para nós, né? Então, inteligência emocional é algo que hoje é utilizado em diversas áreas. E, inclusive, tem aqui um telespectador nosso, Matheus, ele está perguntando aqui se, por acaso, tem também aplicação da inteligência emocional nos esportes. Você sabe me dizer alguma coisa a respeito disso? Se existe essa aplicação nos esportes? Essa é uma ótima pergunta. Bom, a inteligência emocional, ela é um tipo de inteligência. Então, como eu estava citando, né, quando você tem uma pessoa com altas habilidades de superdotação, ela vai ter um potencial ou um desempenho num tipo específico de inteligência. E uma dessas inteligências pode ser a inteligência emocional. No caso, quando a gente aplica ao esporte, a pessoa que tem uma habilidade esportiva acima da média, ela também é superdotada. A gente tem alguns casos no Brasil, né, como o Pelé, que é reconhecido no mundo inteiro. E eu não sei se você sabe, mas fizeram algumas pesquisas com o Neymar para saber se ele tinha uma habilidade acima da média no futebol. E descobriram que o cérebro dele era um pouco diferente e ele usava menos energia cerebral para executar as mesmas ações que outros jogadores executavam. Que coisa interessante. Então, quer dizer que a inteligência emocional afeta diretamente no rendimento do atleta. No caso, isso que eu estou falando é em relação à inteligência corporal sinestésica. Em relação à inteligência emocional, eu diria que ela pode ser aplicada na relação entre as pessoas, né? Teve um pesquisador chamado Howard Gardner que ele falou sobre inteligências múltiplas. E como ele era um psicólogo, neurocientista, ele queria mapear no cérebro humano onde que estavam essas inteligências. E ele descobriu a corporal sinestésica, que é essa que eu estou falando dos jogadores, e outras duas que, na minha interpretação, seria a relacionada à inteligência emocional, que se chama intrapessoal e a interpessoal. A inteligência intrapessoal é aquela capacidade de você entender as emoções e os sentimentos relacionados a você. Então, quando você está triste, quando você está com raiva, quando você está ansioso, por que você está sentindo essas emoções? Se você consegue se entender bem, isso é uma habilidade de inteligência intrapessoal. Agora, a interpessoal é quando você consegue ter uma boa relação e um bom entendimento em relação aos outros. Então, se eu consigo entender suas emoções, entender por que você está tendo determinados comportamentos, isso é parte da inteligência interpessoal. Então, a meu ver, a inteligência emocional, ela junta tanto a intrapessoal quanto a interpessoal e ela facilita a comunicação, principalmente se você tem algum tipo de trabalho que é relacionado a um grupo. Se você trabalha em grupo, como é o caso do jogador, ele tem um time que ele precisa se conectar com aquele time. Principalmente se ele for o capitão do time, o time tem que ver ele como uma liderança, como uma pessoa que eles querem seguir, que eles querem ouvir e seguir os conselhos. Então, ajuda muito para o esportista se ele tem essa inteligência emocional de lidar com as pessoas e com o time que ele está trabalhando. Eu conheço um pesquisador nos Estados Unidos que ele foca as pesquisas dele de superdotação nos esportes. E ele faz assessoria, né, para alguns times. Por exemplo, ele estava recentemente numa viagem junto com a equipe da Ferrari e ele trabalha com ansiedade, estresse, como regular essas emoções, principalmente nos momentos de competição. Então, isso é inteligência emocional.
Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que o jogador profissional, né, ou o esportista profissional, ele vai ter uma superdotação na área dele, do esporte, né, que pode ser a corporal sinestésica, no caso de um jogador de futebol, mas para ele se dar bem ali no time, no relacionamento com os outros, ele precisa da inteligência emocional. Então, as duas elas têm que andar em conjunto, mas elas são diferentes. Deixa eu perguntar uma coisa para você, que inclusive é uma pergunta que a produção está me informando, que tem um dos nossos telespectadores fazendo essa pergunta. Por acaso, o QI de um superdotado, ele é mais alto do que o QI de uma pessoa, vamos dizer assim, normal? Olha, isso também é um mito bastante difundido. Graças a Deus que você está me dizendo isso. Então é mito, ok. Tá, vamos esclarecer. Como eu falei, existem vários tipos de inteligência. E o teste de QI, ele mede um tipo específico. Na verdade, são dois, o lógico-matemático e o linguístico predominantemente. Então, quando você faz um teste de QI, você está focando nesses dois tipos de inteligência e você está excluindo todas as outras. Então, por exemplo, eu não sei, nunca fiz um teste de QI no Pelé, mas eu diria que se eu fizesse, talvez não ia dar muito alto. Porque não é o tipo de inteligência que ele é bom. Uhum. Ele é bom em outro tipo de inteligência. Sim. E aí eu preciso de um outro teste para medir essa inteligência que ele é bom. Então, o teste de QI ele é muito limitado. Só que quando começaram a surgir as primeiras pesquisas em relação à inteligência, o teste de QI era o único teste que existia na época. Então, ele era a base de tudo. Todas as pesquisas fazia-se QI. Inclusive, o QI foi criado na França e foi trazido para os Estados Unidos, e foi nos Estados Unidos que ele se difundiu mundialmente, ficou mundialmente conhecido. E aí, as primeiras pesquisas que só usavam teste de QI, elas diziam que o superdotado tinha que ter um QI acima de 130, que era o desvio padrão para ser considerado superdotação. Mas hoje, entendendo que a gente tem tantos tipos de inteligência, o QI ele passa a ser apenas um dos testes que a gente usa para identificar a superdotação, mas não o único, porque, como eu falei, depende da inteligência da pessoa. Brenda, eu começo a imaginar aqui, talvez seja essa também a dúvida de várias pessoas que estão conosco aqui, que o pai e a mãe de um superdotado talvez enfrente problemas, eu digo assim, referente quando o superdotado ainda é criança, né? Porque você disse ainda há pouco que ele talvez não vá se relacionar bem. Você citou o caso de Thomas Edison, que foi convidado a deixar a escola porque ele não se encaixava com o resto da turma, né? Então, eu pergunto, quais são, você pode explicar para a gente assim, dar alguns exemplos, quais os desafios enfrentados por indivíduos que são superdotados em termos de inteligência emocional? Quais são os desafios que eles enfrentam normalmente, principalmente quando eles têm que conviver com a sociedade, ou vamos pensar, uma criança dentro de uma sala de aula? Eles se relacionam bem? Como é isso? Essa é uma ótima pergunta também. Eu diria que os principais desafios, eu gostaria de citar dois aqui. O primeiro é o assincronismo, vou explicar. E o segundo são as hipersensibilidades. Falando do assincronismo, primeiro, as pesquisas elas indicam que o desenvolvimento do superdotado ele é mais acelerado do que o das pessoas da mesma idade. Então, vamos imaginar um superdotado da área acadêmica. Ele é bom em matemática, em física. Às vezes, você conversando com ele, vamos dizer que seja uma criança de 10 anos de idade. Mas quando você conversa com aquela criança, parece que ela tem 14, 15 anos. Você imagina que ela está no ensino médio. Mas o que a gente esquece é que aquela criança ainda tem 10 anos. Então, ela vai fazer coisas que crianças de 10 anos fazem. Porque a inteligência emocional, ela não está diretamente relacionada com a inteligência acadêmica que a criança tem. Então, você conversando, pensa, poxa, tem 15 anos, mas tem 10. Então, às vezes, tem um comportamento que você fala, mas você está agindo como criança. Mas é uma criança. Então, esse assincronismo
que diferencia a aceleração no desenvolvimento numa área, mas não na outra, causa muita confusão, inclusive da família, porque a família acaba criando muitas expectativas, porque a criança está sempre acelerada, sempre fazendo as coisas mais rápido, e a família esquece de dar aquele suporte para a criança desenvolver as outras áreas do desenvolvimento humano. Então, eu diria que essa é uma das coisas mais difíceis você conseguir equilibrar esse entendimento e essa percepção que você tem. E a segunda delas, que é a hipersensibilidade, as pesquisas dizem o seguinte, que não existe diferença entre o superdotado e o não superdotado em relação a problemas socioemocionais. Então, tanto quem é superdotado quanto quem não é, está na mesma possibilidade de ter problemas. Então, não é a superdotação que gera mais problemas. Porém, apesar disso, o superdotado, ele geralmente reage a esses problemas de maneira muito mais intensa. E isso dá a impressão de que ele está sofrendo mais do que quem não é superdotado. E, às vezes, ele está mesmo. Porque ele tem uma hipersensibilidade a esses problemas. Então, vamos supor que 2 crianças estejam sofrendo bullying na escola. Um superdotado e o outro que não é superdotado. O que é superdotado, talvez ele tenha uma percepção melhor das relações sociais e de como elas se dão ali dentro do ambiente escolar, e ele perceba que existe uma pressão social sobre ele que o que não é superdotado pode ser que não perceba. Então, os dois sofrem bullying, isso está óbvio, mas o superdotado ele vai entender a dimensão do que é aquilo que está acontecendo com ele, e isso vai causar muito maior sofrimento do que o que não é superdotado. Eu creio que você, inclusive, acabou de responder uma pergunta que a Bianca Andrade colocou aí no nosso chat. Obrigado, Bianca, pela sua participação. Ela perguntou exatamente isso, se o superdotado ele pode ter dificuldade em algumas áreas que vá se chocar com outras pessoas, né, do seu convívio. Eu acho que é exatamente isso que você acabou de responder. Né? Mas a questão da inteligência emocional, me corrija se eu estiver errado, a inteligência emocional não tem a ver com o nível de conhecimento científico de uma pessoa, né? Não tem. Não tem nada a ver. Então, eu tento, logicamente, agir, eu aprendi dessa forma que nós temos que, por exemplo, sempre ver o lado bom da coisa. Por exemplo, se eu saio com meu carro, vou passear pela cidade, resolvi levar a esposa para dar uma volta na beira da praia, tomar uma água de coco e, de repente, pneu furado. Meu Deus do céu! Tem coisa pior que um pneu furado quando você sai para dar uma volta com a sua namorada, com a sua esposa? Não tem, né? Aí a pessoa geralmente começa a reclamar e tal. Gente, se você teve um pneu furado, isso significa que você tem um carro, né? Olha só, graças a Deus que você tem um carro. Então, vamos agradecer por isso, né? Então, o fato de você, às vezes, ter problemas... por exemplo, eu recentemente peguei um voo, né? O voo estava lotado, né? E aí você fica ali espremido, sem conseguir se mexer, sem muita mobilidade, né? Principalmente quando é voo internacional, que você passa horas sentado no mesmo lugar. Dê graças a Deus, agradeça, tenha uma atitude de gratidão. Por quê? Porque se você está ali dentro de um avião lotado, isso quer dizer que você teve condições de fazer uma viagem, de ir a algum lugar, e ainda bem que você pôde ir de avião, né? Já pensou se você tivesse que ir de bicicleta, né? Ou a pé? Então, nós temos que usar da inteligência emocional para transformar aquilo que pode parecer ruim em uma coisa boa, né? Isso. Então, você falou desses desafios. Sim. Eu queria comentar sobre isso que você está falando, porque essa percepção que você acabou de dizer, ela requer da pessoa que ela tenha esse entendimento. Então, isso que você acabou de descrever parece muito lógico a gente falando, mas tem algumas pessoas que não têm essa percepção. E eu estava lendo um artigo hoje que fala exatamente sobre isso, que a habilidade da inteligência emocional,
ela vai por 4 ramos, né? O primeiro passo é a percepção. Então, você tem que identificar que você tem alguma emoção em relação àquela situação. Por exemplo, o pneu furado. Você ficou com raiva, você ficou bravo. Primeira coisa, você tem que perceber aquela emoção. Segundo, você tem que assimilar que a integração entre a emoção e o pensamento. Você tem que processar aquela situação. Bom, o pneu está furado. Aí você entra naquele raciocínio lógico que você acabou de descrever. Podia ser pior, podia ter causado um acidente. Então, essa assimilação é o segundo estágio. O terceiro é o estágio do entendimento. Então, você entende por que você está sentindo aquela emoção, se tem algum antecedente que gerou aquela emoção em você, se aquela emoção vai transicionar para outra coisa. Essa é a terceira fase do entendimento. E a última, que é o gerenciamento da emoção, que é quando você, depois que entendeu todo esse processo, você começa a se regular e modular suas emoções negativas e transformá-las em positivas. Então, foi exatamente isso que você descreveu, e isso está nas pesquisas. As pesquisas falam sobre isso. Só que você consegue perceber que esse processo de pensamento e gerenciamento, não é todo mundo que faz isso. Você precisa aprender. Então, a inteligência emocional, ela pode ser aprendida com esse processo. Pode ser por um acompanhamento clínico, pode ser no ambiente escolar, pode ser com um currículo específico que te ajude a entender a inteligência emocional. Então, tem como você reverter, ensinar uma pessoa que não tem essa habilidade, como ela tem como aprender isso. Então, eu queria fazer esse comentário que eu acho que é bastante relacionado com o que você pertinaz, disse. É claro, é pontual. Olha, gente, eu quero mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Carlos Matos. Apesar dele ser Matos, né? Também o mesmo sobrenome meu, nós somos irmãos por afinidade. Então, Carlos Matos Coach é um excelente coach aí no estado de São Paulo. Se você precisa de um processo aí em São Paulo, procura o Carlos, tá bom? Vai ser atendido por uma pessoa de excelência, um profissional assim de alta capacidade. Vai lá no Instagram dele, Carlos Matos Coach, tudo junto, Carlos Matos Coach, tá bom? E procura o Carlos aí em São Paulo, com certeza vai poder atender a você com todo carinho, toda amabilidade. Um abraço, Carlos. E eu gostaria de também deixar registrado aqui o seu Instagram. Posso dizer aqui para os nossos queridos telespectadores, pode. Instagram é brenda.c.matos. Interessante, temos 3 Matos hoje aqui nesse podcast, né? Então, brenda.c, esse C de casa, né? .matos, é um T só, não é isso? Um T só. Ok, brenda.c.matos, e você vai ver as atividades da Brenda lá na Universidade de Purdue, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Brenda está fazendo doutorado hoje, já é mestra, está fazendo doutorado. E eu ouvi alguma coisa, eu acho que eu ouvi dizer assim sobre, já estão sondando assim para um pós-doutorado, né? Eu ouvi algo nesse sentido assim. Mas, Brenda, além das suas atividades nos Estados Unidos, parece-me que você também está envolvida aqui com o Conselho de Superdotação aqui no Brasil. Eu creio que é Combrasd, né? Isso, Conselho Brasileiro para a Superdotação. Conselho Brasileiro para a Superdotação. E você faz o que no Combrasd? Bom, nessa gestão eu sou secretária. Na gestão anterior eu estava como vice-presidente. E na outra... Vice-presidente deve dar muito trabalho. Você disse, olha, nessa gestão agora, por favor, me coloque como secretária. Mas olha, gente, secretário também tem muito trabalho, né? E você consegue desenvolver isso lá mesmo dos Estados Unidos? Consigo. A gente tem... o Combrasd, ele não tem uma sede fixa, física aqui no Brasil, né? Então, as reuniões... todas acontecem de maneira remota, a gente faz as nossas organizações, os planejamentos para as próximas ações, inclusive, cada gestão a gente tenta implantar algo diferente para acrescentar nas pesquisas e na área profissional relacionada às altas habilidades de superdotação no Brasil.
E essa gestão, inclusive, a gente está bastante feliz porque uma das nossas sócias, ela está como presidente do Conselho Mundial de Superdotação, a doutora Denise Flight. Foi com quem você encontrou em Chicago? Eu encontrei com ela na Flórida. A gente estava num evento agora no mês de novembro e eu tive a oportunidade de sentar, conversar com ela. Foi muito bom. A gente falou de superdotação. Fala para nós o que você foi fazer em Chicago e o que você foi fazer na Flórida. Esses eventos a gente sempre participa porque a gente tem que apresentar nossas pesquisas e o que a gente faz no doutorado, né? Então você estava lá como palestrante. Eu estava apresentando o trabalho. Vocês estão percebendo isso, gente? Nós não estamos falando aqui com gente de pequena estirpe. Nós estamos falando de gente que está dando palestra e está dando palestra para mestres, doutores que vão nesses eventos, né? Lá em Chicago e também agora mais recentemente na Flórida, onde Brenda esteve indo representando a sua universidade. Isso, eu fui apresentar um projeto de pesquisa que inclusive vai ser realizado agora esse mês na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É uma pesquisa que foi feita em parceria da Universidade da Purdue com a Universidade Católica Dom Bosco. E essa é uma parceria formal que eu tive a alegria de conseguir estabelecer entre as duas universidades. E eu estou indo para lá, para Campo Grande, semana que vem, para a gente fazer esse projeto de pesquisa que eu estava apresentando no evento em novembro. Que tremendo, muito bom. Então você está fazendo uma ligação aí Brasil e Estados Unidos, isso, né? Juntamente com essa universidade brasileira que você vai estar ali, vai ser logo em seguida daqui? Isso, a partir de semana que vem a gente já começa as ações do projeto de pesquisa. Esse é um projeto de pesquisa que vai acontecer dentro de um programa de enriquecimento nessa universidade. É um programa de verão que eu também tive a felicidade de criar. A gente fez a primeira edição em 2020, antes da pandemia, antes de eu ir para o doutorado. Então, eu deixei a minha sementinha aqui no Brasil, fui para o doutorado e, graças a Deus, essa semente cresceu e a gente continua fazendo esse programa todos os anos, depois da pandemia. E esse ano eles me trouxeram aqui, né? Falaram, não, você vem para o programa pessoalmente. E eu, junto com o meu orientador, a gente criou, então, esse projeto de pesquisa, inclusive relacionado à inteligência emocional. Porque a gente está trazendo um currículo dos Estados Unidos, que eles chamam de Affective Curriculum, que é o currículo afetivo, que é um outro termo, né, para inteligência emocional. Então, a gente está trazendo esse currículo dos Estados Unidos para implantar nesse programa aqui no Brasil, porque hoje a gente tem poucas pesquisas na área das altas habilidades de superdotação que estão relacionadas às habilidades emocionais, socioemocionais, né? Então, eu estou muito feliz porque esse vai ser um trabalho pioneiro e, se tudo der certo, a gente vai continuar implantando esse currículo por vários anos. E quem sabe traduzir, né, esse currículo para a língua portuguesa, são planos futuros, mas eu pretendo continuar envolvida por conta dessa parceria que a gente tem. Diante de tudo isso que nós conversamos até agora, eu vou perguntar, será que existem planos ainda da senhora voltar ao Brasil? Vamos deixar baixo, vamos deixar esse em off, né? Mas eu queria só agradecer, antes de trazer uma pergunta aqui de um telespectador, olha só a pergunta dele, ele diz o seguinte, se existe alguma relação entre o transtorno do espectro autista com a superdotação. Só um instante, mas eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, gente. A Lemaps em Engenharia, né? Empresa de construção civil, engenharia hospitalar, engenharia ferroviária, pavimentação e prestação de serviços diversos. É um dos nossos patrocinadores aqui. Lemaps, muito obrigado. Eu estou tomando um café aqui, exatamente na caneca aqui da Lemaps. Qualquer dia desse vocês vão ter que vir aqui tomar o nosso café aqui e sentar aqui na nossa mesa, tá bom? E agradeço também a Alphaterm, que nos deixa aí de cabeça fria. A Alphaterm é engenharia e climatização
E a Alphaterm, ela é responsável pela instalação, manutenção e automação de sistemas de ar-condicionado, climatização em clínicas, hospitais, shoppings. Você precisa contactar a Alphaterm, é um dos nossos patrocinadores. E eu quero também agradecer a Bortoleto. A dona Bia sempre nos traz aí perfumes assim de marcas famosíssimas, essas fragrâncias internacionais. E se você pudesse sentir o aroma que está aqui hoje, tá muito bom, né? Por quê? Porque eu estou usando Bortoleto, gente. Obrigado, hein? Obrigado, Bortoleto. Então, você acessa aí no Instagram Bortoleto, tem 2 T's, Bortoleto Oficial SLZ. Então, a pergunta do telespectador Gabriel: existe alguma relação do espectro autista com a superdotação? Tem alguma coisa a ver, Brenda? Tem. Eu vou tentar explicar de uma forma para ficar bem fácil de entender para todo mundo. Quando a gente fala de altas habilidades de superdotação, a gente está falando sobre um tipo específico de desenvolvimento humano, que é mais acelerado, que é acima da média. E quando a gente fala do transtorno do espectro autista, a gente está falando de um transtorno de desenvolvimento que afeta algumas características comportamentais, como a pessoa ela se comporta em relação aos outros, como ela entende e percebe o mundo ao redor dela. Essas duas coisas, elas podem acontecer juntas, mas elas não necessariamente sempre vão acontecer juntas. Então, eu vou fazer uma analogia assim, bem simples, tá? Guardadas as devidas proporções, só para vocês entenderem. Você pode ficar gripado e ter uma indigestão ao mesmo tempo? Pode acontecer. Mas não necessariamente sempre que você ficar gripado você vai ter uma indigestão. Então, é mais ou menos essa ideia de correlação que a gente faz entre as altas habilidades e o transtorno do espectro autista. Quando essas duas condições acontecem de forma simultânea, a gente diz que essa pessoa ela tem uma dupla excepcionalidade. Porque uma excepcionalidade é as altas habilidades de superdotação e a outra excepcionalidade é o transtorno do espectro autista. Então, por isso que se chama dupla excepcionalidade. É interessante o seguinte, eu percebi, inclusive tem uma série chamada The Good Doctor, né? Sim. Você já teve a oportunidade de ver algum? Já. Pois bem, então ali nós temos um autista que ele fez o curso de medicina, ele se formou, ele é um médico, né? É cirurgião e ele é muito bom no que ele faz. Sim. Ele, lógico, tem todas as características de um autista, mas nós precisamos aqui quebrar esse paradigma que existe das pessoas fazerem uma certa diferenciação com o autista. Porque a verdade é que ele se desenvolve muitas vezes para o lado das artes, né? Por exemplo, pode ser um excelente músico. Se eu não me engano, Beethoven era autista, um desses grandes compositores. E então ele se destacou numa determinada área, como no caso da série The Good Doctor, né? Ele se destaca na parte da medicina, né? Sim. Então, o autista, ele merece todo o nosso respeito, cuidado, carinho, admiração, assim como os superdotados. Você estava falando há pouco que o superdotado, ele às vezes sofre bullying, porque a classe dele, quando ele é um aluno escolar, a classe dele não consegue entender o nível que ele está vivendo, né? E aí, que conselho você daria para os pais quando eles detectam que o filho deles é diferente? Você aconselharia que eles os levassem onde? Com quem eles podem falar? Eu tive pesquisando um pouco e eu sei que aqui no Brasil existe o NAS, né? Explica para a gente o que é o NAS e o que se encontra lá no NAS. Por acaso é um encontro, é um clube fechado de superdotados? O que é o NAS? Bom, o NAS, eu gosto de brincar, né? Que o pessoal fala que, para quem assistiu X-Men,
sabe que tem a escola do Xavier, né? Que é para pessoas com habilidades excepcionais. No caso do filme, são mutantes e tal. Mas no NAS, a gente tenta reunir esses alunos que têm altas habilidades de superdotação para que a gente consiga oferecer para eles um enriquecimento que eles geralmente não têm na escola. Então, por exemplo, recentemente, antes de eu ir para os Estados Unidos, né, eu conheci uma moça, já é uma moça agora, na época era uma menina. Eu percebia que ela tinha muitas habilidades artísticas, com dança, mas na escola não tem aula de dança, né? Não tem aula de ginástica artística, essas coisas. E eu falei para ela, olha, você tem muitas características de superdotação. Você devia procurar o NAS para fazer um processo de identificação para confirmar. E se você for superdotada, você vai poder ir desfrutar desse atendimento que o NAS oferece. Então, o NAS é um núcleo de atividades de altas habilidades de superdotação. E ele é resultado de uma legislação federal de 2005 que trouxe esse NAS para o Brasil, para as capitais, principalmente do Brasil, né? E hoje esses núcleos eles estão sobre a égide do governo municipal ou governo estadual. E, por conta disso, é um serviço público gratuito para as pessoas que têm altas habilidades. Gratuito? Olha só, talvez você não soubesse disso. Serviço público gratuito e altamente capacitado para receber crianças, né, que possam ter esse quê de diferente, né? Se você, papai, mamãe, percebe que o seu filho ele não se encaixa bem na turma dele, leva ele para fazer um teste no NAS, não é isso? Verificar. Então, geralmente, tem técnicos da educação que vão até as escolas fazer esses testes, ou os pais podem levar os filhos direto no NAS, né, e pedir que faça esse teste. Eles não cobram nada, como eu falei, é um serviço público. Então, você pode fazer isso. Mas o meu filho é de escola particular, ele pode ser atendido pelo NAS? Isso vai depender da gestão específica de cada NAS. Eu conheci NAS que atendiam, outros que não. Então, é bom perguntar. Brenda, uma pergunta. Inclusive, a Bianca, ela está perguntando isso aqui no nosso podcast. De quantos anos, a partir de quantos anos os pais podem levar uma criança ao NAS para que ela possa ser atendida? Olha, isso também vai depender. Eu sei que aqui na cidade de São Luís, por exemplo, a gente tem 2. Um que é da Secretaria Municipal e atende crianças mais novas do ensino fundamental. E a gente tem um que é do governo estadual, que atende os alunos mais velhos, que estão mais no ensino médio e tudo mais. Então, vai depender do NAS que tem na sua cidade. E, assim, infelizmente, a gente ainda não tem NAS em todas as cidades do Brasil. Mas eu fico muito feliz de ver que os atendimentos e os lugares que fazem atendimento, mesmo os que são particulares, privados, eles estão aumentando nos últimos anos. Então, a gente tem alguns institutos que estão surgindo, alguns núcleos particulares que também fazem atendimentos semelhantes ao NAS. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muita concentração desses núcleos e institutos na região sudeste, centro-oeste e sul, principalmente. Então, o norte e nordeste ainda tem bastante carência desses serviços e conta mais com o apoio dos NAS, né? Então, se você quer saber se tem um NAS na sua cidade, eu sugiro você visitar o site do Combrage, porque lá a gente tem um mapa com os serviços que são oferecidos para altas habilidades de superdotação. E você pode ver se tem alguma coisa na sua cidade, seja público ou particular. Você lembra qual que é o site do Combrage? O site é www.combrage.org. Esse Combrage é demudo. Demudo, isso. É a abreviação de Conselho Brasileiro de Superdotação. Para superdotação, Combrage. isso. Ok. CONBRASD. Combrage. .com. .org. Isso. Ok. Então, aí está. Você pode entrar lá e verificar tudo isso aí, tá? Brenda, nosso tempo está ficando curto. E tem perguntas aqui, né? E eu pergunto a você,
Falando sobre o superdotado, como o sistema educacional ele pode melhor atender a necessidade de alunos superdotados em termos de inteligência emocional? Essa é uma ótima pergunta. Infelizmente, eu acho que a gente ainda está muito longe de chegar num ideal, principalmente para a inteligência emocional. Então, eu falo que o NAS foi uma grande adição que a gente teve no Brasil. Inclusive, nos Estados Unidos, eu falo para muitas pessoas do NAS com muito orgulho. Eu, inclusive, já trabalhei no NAS. Mas, em relação à inteligência emocional, eu vejo que a gente ainda está nos primeiros passinhos ali, de bebezinho. Se você comparar com o tanto de pesquisa que a gente tem nos Estados Unidos, lá eles estão muito mais avançados nesse sentido da inteligência emocional. Inclusive, eu ia perguntar isso para você agora. Interessante, se Brasil ou Estados Unidos, quem está mais evoluído nesse quesito? Né? Os Estados Unidos, com certeza. Lá eles, inclusive, já têm currículos socioemocionais. Inclusive, o que eu estou trazendo para o Brasil agora é um exemplo desse, né? Então, eles usam diversas ações dentro de escolas para desenvolver essa inteligência emocional. Um que eu sempre gosto muito, que eu acho que é uma sacada genial, eles usam livros, principalmente biografias, histórias de pessoas, pode ser fictício ou real, e pessoas que passaram por dificuldades na vida e que conseguiram prevalecer, né, em relação às dificuldades. E quando eles dão esses livros para as crianças lerem, elas se identificam com as histórias dos personagens e elas tomam como um modelo para elas poderem ter atitudes semelhantes. Então, eles chamam isso de biblioterapia, né, que seria uma tradução do inglês, mas seria essa terapia com livros, com histórias, que eu acho super legal. Mas eles também... Nos Estados Unidos, eles têm uma posição nas escolas que eles chamam de counselors. Aqui no Brasil, seria o equivalente a um psicólogo escolar, que eu sei que a gente ainda está... Algumas escolas não têm, a maioria não tem, né? Mas, assim, é uma coisa que está começando aqui no Brasil. E um outro que eu gosto bastante, que é as discussões em pequenos grupos. Então, eles fazem pequenos grupos com os alunos e discutem sobre temas que são relacionados à inteligência emocional. Por exemplo, o desenvolvimento de amizades. Quais são as dificuldades que o superdotado tem quando desenvolve uma amizade? Ou, por exemplo, relações familiares, é um outro tema que é bastante discutido também. Inclusive, tem pesquisas que eles levantaram quais eram os temas que os alunos queriam conversar nesses grupos de discussão. Então, assim, eles estão muito mais avançados do que nós. Eu espero que nos próximos anos a gente consiga alcançá-los aí. Né? Mas com essa pesquisa que você está trazendo aqui para o Brasil, eu acho que os brasileiros vão se sair melhor, viu? Assim eu espero. Mas olha, você que está aí conosco, eu quero te dar um presente, tá? Eu quero dar um presente para você, a nossa produção vai estar de olho aí agora. Se você responder eu quero, eu vou te presentear com o meu livro, né? O meu livro Conquiste o Mundo. Você é do tamanho dos seus sonhos. Então, se você quer receber esse presente aqui do nosso Topcast Brasil, coloca aí eu quero, a nossa produção vai anotar seu nome e nós vamos fazer um sorteio, tá bom? E a gente vai passar às suas mãos, onde você estiver, esse livro aqui, que é de minha autoria, tá bom? Eu sou coautor no livro, não é todo meu não. Tem pessoas aqui altamente capacitadas também que participam da elaboração desse livro. Mas, Brenda, nosso tempo está quase acabando, então eu tenho só mais uma pergunta para você. Quais são as tendências e possíveis futuros desenvolvimentos nesse campo e que merecem a nossa atenção? O que você diria? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, recentemente, as pessoas elas têm começado a perceber a importância da inteligência emocional no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, em todos os ambientes onde você tem contato com outros seres humanos, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles já começaram a criar documentos, inclusive tem um que se chama Habilidades do Século XXI,
que são diretrizes que eles criaram de habilidades que os alunos precisam desenvolver para ter uma boa performance, um sucesso no seu ambiente de trabalho ou até mesmo dentro da escola. E uma delas é a habilidade social, de interagir com as pessoas, que está diretamente relacionada à inteligência emocional. Então, essa nova percepção que as pessoas estão tendo, isso é recente. As primeiras pesquisas na área de inteligência emocional começaram ali pela década de 90 nos Estados Unidos. E a gente calcula nas pesquisas que sempre tem um atraso de mais ou menos uns 15 anos até o início das pesquisas e a implantação dessa realidade na sociedade. Então, eu diria que agora a gente já está na fase de começar a viver isso na sociedade, o que foi predito pelas pesquisas lá na década de 90. Eu estou muito feliz e estou muito esperançosa. Eu acho que a tendência para o futuro no desenvolvimento desse campo é muito bom. Inclusive, a minha atenção está voltada para esse assunto agora no momento, né, com essa pesquisa que eu estou fazendo. E eu acho que outras pessoas vão começar a ter esse olhar para a inteligência emocional, entendendo o quanto que ela é importante para o desenvolvimento humano. Não só das pessoas superdotadas, mas de todo mundo, né? Então, eu gostaria de deixar esse recado, se você tem interesse, se você quer entrar em contato comigo, fazer alguma parceria, você já tem o meu Instagram. E vamos repetir o Instagram, então, brenda.c.matos. Isso. Ok. Produção, me vê aí aquele presentinho que eu quero entregar aqui para nossa convidada, né? Brenda, o pessoal aqui está animadíssimo. Teve aqui alguns comentários em relação à sua pessoa que são, assim, tremendos, né? Doutora Brenda Matos tem todo o meu respeito, o meu carinho, e o pessoal aqui tá ligado, né? Eu sei que tem gente lá dos Estados Unidos também que está ligado aqui assistindo. Tem gente aqui de tudo que é lugar. O pessoal... Olha, gente, nós vamos fazer o sorteio do livro, né? Mais uma vez, falando para você... Conquiste o Mundo, você é do tamanho dos seus sonhos, o livro onde eu sou autor, e eu vou mandar para você onde você estiver, tá bom? A produção vai fazer um sorteio aqui entre os que colocaram aí no chat, eu quero. Então, Brenda, as pessoas costumam dizer que nos pequenos frascos estão os melhores perfumes, né? E a Brenda, ela é um desses pequenos frascos, graças a Deus, né? Que é uma brasileira que foi para os Estados Unidos, está sendo muito bem requisitada lá, representando muito bem a sua universidade, a universidade onde ela faz o seu doutorado, né? Já foi enviada para Chicago, para Flórida também, representando e palestrando em inglês, né? Ela fala muito bem inglês. Por sinal, você não cumprimentou o pessoal aqui dos Estados Unidos. Vamos cumprimentar um pouco aí o pessoal? Hi, good evening, everyone. Thank you for listening to me. Good evening, everybody. So, she speaks a very good English. Well, she had a very good teacher. Anyway, vamos deixar baixo aqui, né? Então, Brenda, eu quero passar às suas mãos um presente, né? Da Bortoleto, que é um dos nossos patrocinadores, Bortoleto Oficial SLZ. E eu tenho certeza que você vai gostar desse aí. Acho que combina com você. Combinou até combinou até com o seu jacket, né? Jacket, esqueci o jacket em português. Mas, enfim. Então, gente, olha, eu quero agradecer, Brenda, e suas últimas palavras antes da gente se despedir, e que você possa voltar outras vezes, ou quem sabe participar lá dos Estados Unidos, já contando a experiência, como foi aqui esse trabalho de pesquisa que você veio para desenvolver no Brasil e o que vai render isso aí para a sua universidade, lá, Purdue University, e também para o Combrasd, né? O que você pode falar para nós? Vamos fazer novamente uma outra live dessa, você lá dos Estados Unidos, graças a Deus pela internet. E eu quero agradecer você e queria então ouvir suas últimas palavras aí para os nossos telespectadores. O pessoal tá ligado aqui, participando no chat, viu? Legal, gente. Obrigado pela participação. Fico muito feliz. Eu reconheci alguns nomes ali que ele falou, fiquei muito contente. Para terminar, eu gostaria de trazer uma frase de Aristóteles que está
bem relacionado com o que a gente está discutindo. Ele fala que educar a mente sem educar o coração não é uma educação de fato. Então, a gente precisa ter um olhar amplo para o ser humano, não esquecendo que ele tem várias partes e a gente tem que tomar conta de todas elas, né? Então, focar no desenvolvimento da inteligência acadêmica, assim como no da inteligência emocional, principalmente se você tem um filho superdotado aí. Então, essas são as minhas últimas palavras aqui para deixar essa reflexão. Olha só, se você tem um filho superdotado, sinta-se no paraíso, né? E a Brenda, você dá aula para superdotados, não é isso? Atualmente não, mas eu já dei anteriormente. Já deu aula para superdotados e agora ela está ensinando mestres, doutores, não sei, a fazer isso que ela já vinha fazendo há algum tempo. E você disse que superdotação tem alguma coisa a ver com hereditariedade, né? Sim, tem. Eu vou revelar agora para vocês aqui. O sobrenome dela não é coincidência, mera coincidência. Brenda é minha filha mais velha, né? Hoje mora nos Estados Unidos. Realmente foi raptada para lá pela Purdue University, né? E hoje acho que ela não volta, infelizmente, acho que não volta mais para o Brasil. Nielsen, deixa ela vir visitar a gente pelo menos de vez em quando aqui, tá bom? Ok. Um abraço pro Matheus, que é o marido da Brenda, né? E eles hoje residem lá em West Lafayette, Indiana. E eu quero agradecer você, Brenda, pela oportunidade desse podcast internacional de hoje. E vamos fazer outros próximos, tá bom? Agradeço também a Lemaps Engenharia, a Alfa Terme Climatização e a Bortoleto Oficial SLZ. Mais uma vez, que você possa gravar aí o Instagram da Brenda, brenda.c.matos, né? E se você ainda não me segue, vai lá também no meu Instagram, josuematos.1, josuematos.1. E não esquece de seguir o nosso canal no YouTube, Topcast Brasil. E marca lá o sininho para que você receba todas as notificações quando tiver um vídeo novo aí para você, tá bom? Obrigado. Se você gostou desse episódio, que você possa deixar seus comentários ou mandar qualquer comentário aí no nosso direct, aí no Instagram. E nós agradecemos muito a vocês pela sua participação e quero dizer até a próxima oportunidade. Semana que vem tem mais Topcast Brasil. Brendinha, obrigado. Obrigado, pai. Filha, muito orgulho de você. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Uma boa semana para vocês. Até a volta.